Galera, o Vasco se movimentou no mercado e traz o jogador Payet, né? O jogador que chega para poder acrescentar nesse elenco do Vasco. O jogador é aguardado no Brasil, né? Ele será o novo camisa 10 da equipe vascaína, né? O jogador de 36 anos. O Vasco também adora um jogador de idade aí de 36 para cima, né? Livre no mercado desde julho, né? O jogador vai assinar um contrato, um pré-contrato até julho de 2025, galera. O jogador é francês, né? E é aguardado no Brasil aí para poder atuar no time do Vasco. O Vasco está precisando muito de jogadores aí, de contratações para poder tentar se livrar de um possível rebaixamento do Campeonato Brasileiro, galera. Vamos acompanhar as últimas informações do Vasco aqui no nosso canal, galera. O link vai estar na descrição também. Crédito, direitos autorais e SPN do Grupo Disney. Nos próximos dias, um figurão nessa proporção do Rames Rodrigues. Depois eu vou até querer saber do nosso trio aqui se o jogador que a gente vai tratar agora, que a gente vai falar agora, tá na mesma prateleira. Será que o Payet fala a mesma língua do Rames? Payet que está chegando no Vasco. Vamos dar uma olhadinha no VT. O Vasco está próximo de contratar o meio-campista francês Dimitri Payet. Sem clube desde que deixou o Olympique de Marselha em julho, o jogador de 36 anos chegaria sem custos ao gigante da colina. A proposta já está na mesa e animou Payet, que gostou da ideia de defender o Vasco da Gama em 2023. O salário oferecido pelo clube foi bem visto pelo staff e as partes estão otimistas para um final feliz pelo negócio. Antes mesmo do nome de Payet ser vazado, Paulo Brax, em entrevista coletiva na última sexta-feira, havia revelado as negociações com um meia enorme do futebol. Dimitri Payet tem excelentes números pelo Olympique de Marselha. Ídolo da torcida, o meio-campista anotou 78 gols e distribuiu 95 assistências em 326 jogos disputados. Além disso, também brilhou no West Ham entre 2015 e 2017. Payet chegando ao Vasco da Gama, ainda não é uma contratação anunciada pelo clube, mas será em pouco tempo. Pode ficar tranquilo, vascaíno, que o seu 10 está chegando. Na temporada 22-23, pelo Olympique de Marselha, o Payet fez 27 jogos, jogou em média 35,6 minutos por jogo, marcou 4 vezes, deu 3 assistências, levou 137,3 minutos para participar de um gol. Fernando Campos, mesmo aos 36 anos, qual é a sua expectativa em relação a esse jogador? Que ele joga muita bola, todo mundo sabe, mas o que ele ainda pode dar nessa faixa de idade, nesse momento de vida? O que ele pode dar é muita qualidade, elevar muito o nível de criação, que é uma dificuldade desse Vasco do Ramon Dias, que até vem melhorando coletivamente, mas tinha essa carência do camisa 10. Uma carência que eu acho até que a direção tinha que ter resolvido de uma maneira, né, um pouco mais adiantada, mas consegue... Um pouquinho mais adiantada. Um pouquinho mais, porque a situação já é uma situação muito complicada no Campeonato Brasileiro. Óbvio, tem muita competição pela frente, mas o Payet, para o Vasco, ainda mais para o cenário do Vasco, eu acho que uma contratação colossal. Ele é uma estrela, ele é um jogador tecnicamente muito acima da média, principalmente quando a gente fala aqui do nível do futebol brasileiro. É um jogador que teve ótimos momentos também na carreira, Euro de 2016 com a seleção francesa, no West Ham foi muito bem na Premier League. É um ídolo gigante do Olympique de Marselha, que tem a maior torcida da França. Então, assim, é um camisa 10 que pode jogar um pouco mais por dentro, pode vir da esquerda para dentro, já foi utilizado até como um jogador com 9 de movimentação, tem uma boa bola parada, tem a capacidade de encontrar soluções. Eu acho que é um craque. Para o futebol brasileiro é um craque, um cara tecnicamente para elevar e para dar uma casca para um elenco muito jovem, né? Era necessário. O Vasco fez isso com o movimento do Medel, né, que jogou bem a última partida, muito bem na zaga, e agora ganha a qualidade, a magia do Payet. Acho que traz uma esperança para uma torcida muito machucada, né, Plihal? Acho que esse projeto ele precisava de uma referência. Já tem uma referência no banco, um técnico mais experiente, que é o Ramon Dias, que eu acho que está fazendo um bom trabalho. E precisava de uma referência dentro do campo. O Payet tem tudo para ser essa referência, para dar um pouco mais de tranquilidade para os companheiros, para ser um cara para conectar as peças. Importante falar, a última temporada dele, ele não foi muito utilizado. Né? Ele não era um titular do Olympique de Marselha. Mas na temporada anterior, 21-22, com o São Paulo, ele foi muito bem.
Ele foi um dos melhores jogadores do campeonato francês naquela ocasião. Foi vice-campeão, né? Isso. Então, assim, eu acho que é um jogador que, mesmo com 36 anos, ele tem muito a acrescentar. É de fato, sim, para o torcedor ficar muito animado. Eu acho que é mais um movimento muito interessante, não só para o Vasco, mas um movimento muito interessante para o futebol brasileiro. A gente está vendo uma capacidade maior de investimento. Tudo bem, são jogadores veteranos que estão vindo para cá, né? E é natural que isso aconteça, porque a elite do futebol ainda está na Europa e agora você tem a Arábia Saudita oferecendo muito dinheiro. Mas olha o movimento dessa janela, Plihal. Você tem, no São Paulo, Lucas e Rames. Ener Valencia foi top 5 de artilheiros da Europa na última temporada, foi para o Inter. Aí você tem um Botafogo contratando o Diego Costa, que já a gente vai falar. Eu acho muito legal. A única coisa é que dá uma, assim, eu acho ótimo, que sejam super bem-vindos, mas que dá uma carinha de Major League Soccer também dá, não dá, Eugênio? E a Major League Soccer levou o Messi. O maior deles. Que está nessa faixa etária. Deitando e rolando. É essa geração aí. Sim. Essa geração que deu para o futebol europeu, já atingiu o máximo lá e está se espalhando pelo mundo. Eu acho legal que o Brasil seja uma rota para esse pessoal. Mostra. E fico também pensando, Eugênio, no poder de convencimento da direção do Vasco, porque o Payet tinha propostas da França de times menores, tinha propostas de outros continentes. Arábia Saudita. Claro que não devia ser algo estratosférico, senão ele teria ido. Mas você apresenta ali a posição do Vasco na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Que falta uma rodada, no caso do Vasco, 2, né, para terminar o primeiro turno. O Vasco tem um jogo a menos, mas a situação é periclitante. Como é que você convence um sujeito desse tamanho a dizer sim? Acho que com dinheiro, né? Imagino que a proposta financeira deva ser boa. O Vasco tem uma SAF, o Vasco tem investidores que prometeram fazer um aporte financeiro alto. A SAF montou meio time no início do ano e ficou ali um hiato. Tinha meio time, e só. E agora está completando esse time, mas já com o campeonato na metade, ou quase na metade. O Vasco já perdeu muito tempo. O Vasco foi contratar um técnico agora, o Vasco foi contratar um meio-campo agora. O Vasco não tinha meio-campo. Então chegaram o Medel, Paulinho, Praxedes e agora o Payet. É o meio-campo do Vasco, que vai ser o meio-campo do Vasco. Talvez o Medel jogando na zaga, como foi a última vez, né? Mas é um meio que não tinha. O Vasco não tinha jogadores experientes para jogarem no meio-campo. Hoje o Vasco contratou e chega esse para ser a cereja do bolo, pelo menos por enquanto, tecnicamente falando. Tecnicamente é o melhor deles, todos. A questão toda do Payet, imagino que seja física. Porque uma temporada em que ele jogou muito pouco e o tempo de férias dele, que ele está sem jogar desde então. Porque a exigência é que se chegue para o Vasco não pode perder tempo para nada. Sim. Ele tem urgência em ganhar todos os jogos que ele disputar. Então, o jogador que chega para ser a estrela do time tem urgência em chegar e jogar bem. O problema é que você pode acabar precipitando uma entrada de um jogador que está muito tempo parado, de uma temporada que já foi num ritmo diferente para ele, e ele acabar encontrando dificuldades nessa pressa em colocá-lo em campo. E eu acho que ele é o típico jogador que o torcedor do Vasco não deve esperar, não só por conta da idade, mas por característica, que seja um cara que vai pressionar o adversário sem a bola, intenso. Sem a bola não conta muito com ele, não. Não conta muito, assim, é um cara que você tem que preservar para que ele consiga ser importante e decisivo com a bola, porque ele é muito habilidoso, ele é muito técnico, tem uma ótima bola parada, um excelente arremate, né? Nesse ponto de vista, ele é um jogador que pode auxiliar muito esse sistema ofensivo do Vasco, que vai ganhando peças, né? Ganhou o Vegetti também, que fez um belo jogo contra o Vegetti resolve a posição de centroavante? Eu acho que está cedo para cravar que resolve, Plihal, mas a primeira impressão foi muito positiva, não só por conta do gol. Ele mostrou que é um jogador que pode ajudar como esse camisa 9 mesmo, um jogador de área, que tem qualidade, né? Agora, o Payet, esse eu acho que dá pra gente cravar que resolve. Esse é um camisa 10 que seria, né, titular em vários clubes do futebol brasileiro. Ô Eugênio, certamente o torcedor do Vasco agora está assistindo ao Sport Center e com o computador do lado, ou o celular do lado, procurando lances
do Payet. E tem muitos. Grandes lances por Olympique, por West Ham. O que você separou para esse torcedor do Vasco para deixar esse gostinho ainda melhor dessa contratação inesperada, né? O Payet chegando ao Vasco nesse instante é inesperado. No caso aqui não foi nem uma seleção de lances que a gente já estava vendo, né? Os lances. Aqui é ter uma ideia do time do Vasco, como pode ser, onde entra no time o Payet. Então, de início aqui, a escalação que começou o jogo contra o Grêmio, a vitória do Vasco. O Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, depois de muito tempo, ganhando do Grêmio semana passada em São Januário. Então, o time com o Léo Jardim, Robson jogou mais como lateral direito, Medel, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel como primeiro volante, Paulinho e Praxedes, Orelhano, Gabriel Peck e Ferreira. Esse foi o time que começou. Depois, aí a gente vai falar do Pablo Verrete, que entrou e foi muito bem no lugar do Ferreira, fez gol no seu jogo de estreia. O gol, né, da vitória. Dá para imaginar o Puma entrando na lateral direita. Aí você pode botar o Robson aqui, trazer o Medel para o meio campo, mas eu acho que não. Melhor não, deixa o Medel aí. Deixa o Medel na zaga, ele foi muito bem. Deixa o Medel na zaga. Eu só contesto ainda o Zé Gabriel se é o jogador ideal para essa função de primeiro jogador de meio campo. Mas acho que o Medel ficou bem aqui. Se houver uma necessidade, você pode botar o Robson na zaga e trazer o Medel para o meio campo. Né? Agora, e o Payet? Onde entra? Isso que o Vascaíno quer saber. Se for mantido esse desenho de time, o Payet entra no lugar do Gabriel Peck. Porque é esse o espaço que ele gosta de usar. Saindo da esquerda para dentro. Ele usa esse espaço do campo aqui. Ele não vai no fundo, não é um jogador de fundo, até porque ele é destro. Ele trabalha com a perna direita, trazendo essa bola para cá. Então ele flutua muito bem aqui na intermediária, chutando para o gol ou fazendo passes. Ele pode, como já disse aqui o Donan, fazer um falso 9. Aí você pode até, em algum momento, pensar em recolocar o Gabriel Peck no time. E o Payet ficar flutuando aqui. Talvez, taticamente, seja melhor em jogos mais pegados, porque você tem jogadores com mais qualidade física, velocidade e força para fechar o meio-campo. E ele pode ficar aqui sem cobrança de ajudar muito na marcação. Mas, teoricamente, você vai ter um centroavante no sistema básico que o Vasco está pensando, que pode mudar, com o Payet fazendo esse jogador aqui. É um 10 que vem da esquerda para dentro e circula por essa área. E daqui ele contribui muito para o time criar, para o time funcionar. Acho que o Verrete, pelo que mostrou, ganha a posição do Ferreira no comando do ataque. O Orelhano vem crescendo de produção desde a chegada do Ramon Dias. Imagino que a comissão técnica argentina tenha deixado ele mais confortável dentro do Vasco, tem crescido de produção. E aqui no meio, o Paulinho fez um bom segundo tempo contra o Grêmio. O Praxedes é um jogador que, se não é nota 10, é um nota 6, 7, que não compromete no meio campo. Aqui eu tenho quase certeza que o Payet vai ajudar. O Fernando Campos já deve ter buscado informações a respeito de como é o Payet fora daqui, fora das quatro linhas. Fora do campo. O moço dá trabalho, Fernando? Tem que ver como é que é. O Rio de Janeiro é atrativo, né? Galera, é isso aí, né? O Payet, na minha opinião, né? Pela qualidade que ele tem uma idade um pouquinho avançada, na minha opinião tem, mas eu acredito que ele pode ser uma peça-chave para poder ajudar o Vasco na recuperação no Campeonato Brasileiro. O Vasco está precisando de um jogador que chega e resolva o problema do Vasco, e ele pode resolver sim, é claro. A bola tem que chegar também no pé do cara também, não adianta você ter um jogador de qualidade e a bola não chega pro cara, entendeu? E o Vasco está precisando disso. Eu acredito que agora o segundo turno é o momento do Vasco. O Vasco agora não pode mais desperdiçar jogos, né? Principalmente jogando em casa em São Januário, é obrigado a vencer. Tem um jogo agora difícil no Nabi Abichedid contra a equipe do Bragantino. Todo mundo sabe, Bragantino muito forte na Nabi Abichedid, então o time do Vasco vai ter esse desafio, tem que vencer, porque o Vasco precisa somar pontos para poder não correr risco aí de rebaixamento, né? O Vasco tem que ser jogo a jogo, não adianta o Vasco projetar muita coisa, jogo a jogo, tem que tratar todo jogo como se fosse uma final, que não adianta chegar agora e falar o Vasco vai se recuperar e vai para Libertadores, não tem como. Não tem como, primeiro o Vasco tem que sair da zona de rebaixamento e depois pensar em outra coisa, vamos brigar pro Sul-Americana. Vai indo, é assim que tem que acontecer no Vasco, não adianta ficar projetando coisas, entendeu?
Não adianta. O problema agora é sair da zona de rebaixamento. Depois de sair da zona de rebaixamento, aí pensa em outra coisa que possa brigar aí futuramente, que a princípio o Campeonato do Vasco é para não ser rebaixado para a Série B novamente do Campeonato Brasileiro. Essa é a minha opinião, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre a contratação do francês Payet. Será que ele vai dar certo na equipe do Vasco, galera? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante aqui para o nosso canal.